Olá, boa noite, bem-vindos, bem-vindas a essa live de terça-feira às 19 horas que eu respondo perguntas da minha audiência. Essas perguntas podem ser feitas ao vivo aqui comigo ou elas podem ser enviadas através de direct ou através do Messenger. Sempre que eu recebo uma pergunta, eu confirmo com a pessoa se eu posso identificá-la, né, na live, se eu posso falar o nome dela, além de falar qual é a pergunta, falar quem perguntou. Por que eu faço isso? Porque na condição que eu tenho de terapeuta, de mentora, muitas vezes as questões são questões muito particulares, então nem sempre eu falo quem é que me perguntou, mas eu falo da pergunta e respondo dentro do possível, né, aquela pergunta. Muito bem, eu vou falar um pouco do que eu mandei uma mensagem nessa semana, no final de semana, pelo Telegram, para a minha audiência do Telegram. Bom, lá no Telegram eu sempre adianto as coisas para quem está lá no grupo, porque é um grupo que só tem pessoas que entraram através de captação de interesse dos meus cursos, da minha mentoria. Então, nesse grupo do Telegram, eu sempre adianto informações lá, que muitas vezes só depois eu coloco nas outras mídias, como aqui no Instagram, no Facebook, etc. Então, quem tem interesse em saber com um pouco mais de antecedência sobre assuntos, sobre cursos, sobre produtos, entra lá no meu canal do Telegram. É só você ir aqui na minha bio do perfil do Insta, lá na minha bio tem um caminho para entrar no Telegram, que é o Empreendedor Sem Travas, que é o nome do canal do Telegram. E aí, enquanto alguém entra aqui ou não, eu vou falar com vocês desse assunto que eu falei lá, que é o seguinte: nós que empreendemos, somos empresárias, empresários, temos uma angústia muito grande em saber a certeza das coisas. É um pouco diferente de garantia, porque assim, querer garantia é algo um pouco infantil. Não é isso, né? Eu não acho que a gente busque garantia. Garantia a gente não tem de nada. Mas existe um movimento do empreendedor em buscar esta certeza na hora de tomar uma decisão, na hora de fazer uma escolha. Talvez uma busca mais intensa do que em outras profissões, vamos dizer assim. Por quê? Porque a busca da certeza é uma necessidade de sentir que vai acertar. Quando o empresário toma uma decisão ou ele faz uma escolha, como todo mundo, ele quer acertar. Só que a decisão e a escolha do empresário atinge outras pessoas. Quando ele tem funcionário, atinge os funcionários, atinge parcerias, atinge os próprios clientes, atinge a família. Então, é uma decisão que vai além de uma decisão pessoal. E que, no caso de profissionais que trabalham empregados, também uma decisão profissional pode até atingir a equipe, atingir a empresa onde ele está trabalhando, mas num outro contexto. Então, vocês hão de convir comigo que uma decisão, uma escolha que o empresário faz, pode atingir,
pode modificar a vida ou o encaminhamento de muito mais pessoas do que ele mesmo e de circunstâncias, porque são escolhas e decisões empresariais. Então, vai atingir a nível de empresa. Muito bem. Diante desta responsabilidade é que o empresário sente a necessidade de ter esta certeza, de encontrar uma certeza, de encontrar um caminho que lhe dê essa certeza. E a certeza e a paz. E eu costumo dizer que certeza e paz moram na mesma casinha. Então, tá lá, a certeza e a paz. Quando eu tenho assertividade, porque a certeza que o empresário quer é assertividade, não é garantia, é assertividade. Essa assertividade que ele quer tá junto com a paz que ele sente quando ele tem essa sensação de que ele está agindo de forma assertiva. Então, eu brinco muito que a certeza e a paz moram na mesma casinha. E essa casinha está disponível para nós quando a gente vai tomar uma decisão. Só que você quer muito chegar ali naquele lugar de assertividade, da certeza e ficar em paz com o que você decide, empresarialmente falando. Só que tem um caminho até lá. E aí eu vejo muito a ansiedade e o emocional dos empresários interferindo, porque ele quer chegar lá antes, só que ele não percebe que ele precisa agir para chegar lá. Mas espera aí, Ivan, você está dizendo que é uma atitude de decisão, de escolha, correto? Correto. Que ação que é essa que tem que ter? Porque é muito intelectual, né? Muito mental. A gente pensa assim, uma decisão é algo que vem de uma situação, você monta um cenário, você busca uma solução e aí você toma uma decisão, você faz uma escolha. Que ação que você tem que ter? Pois é, para você ter essa assertividade, você precisa agir antes de chegar nessa assertividade, mesmo que seja uma decisão intelectual, mesmo que seja uma decisão que aparentemente você não precisa de ação. E tem um passo antes da ação para você chegar na certeza e na paz da assertividade, que é uma reflexão. Então, e esse caminho é o caminho que eu oriento para os meus clientes, que eu oriento para os empresários e empresárias e que eu faço. É passos que eu exercito no meu dia a dia, que eu aprendi ao longo dos anos da minha experiência, que aprendi com mentores que foram melhorando, lapidando o meu caminho, aprendi com professores. Resumo da ópera, eu cheguei neste mindset, vamos dizer assim, neste formato de mentalidade que ajuda muito a gente, empresário, a quando for tomar uma decisão ou fazer uma escolha que vai atingir muita coisa dentro da empresa ou da sua própria vida, mas que não é só sua, não é uma decisão pessoal. Resumo da ópera, não é uma decisão pessoal, é uma decisão empresarial. Então, esse mindset, esse caminho que eu aprendi a fazer, que eu ensino os meus clientes a fazer, é que vem um pouquinho antes. Então, tem uma reflexão, tem uma ação para aí você chegar nessa tão almejada certeza e paz da decisão que você vai tomar. Para você ter essa assertividade. Só que ninguém faz isso, assim, ninguém é muita gente. A maioria não para fazer isso, que é refletir primeiro. Essa reflexão é um encontro que você faz com você mesmo, com a sua essência. É um caminho de busca da essência, da sua própria essência.
Aí, se você for muito cético, você vai falar, vai abstrair. Não, você não vai abstrair. Eu tô pedindo para você centrar. Eu estou num dia de decisão, num momento de encruzilhada, num momento de fazer uma escolha. Vocês querem momento mais complicado do que o que nós estamos vivendo? Vocês querem exemplo de caos pior do que o que tem acontecido com um monte de empresários nesse exato momento no país, diante desta situação de saúde pública e de uma possível complicação econômica? Então, tem um monte de gente fazendo decisão nesse momento e escolha. Então, o caminho que eu oriento é assim: primeiro, você tem que entrar em um movimento de reflexão. Entre em contato com a sua essência, com o que você é. Porque essas tomadas de decisão, a revelia, porque você precisa tomar uma decisão, porque é agora ou nunca, nunca vi dar certo. Eu não conheço ninguém para contar assim, olha, decidi no supetão e foi a melhor coisa que eu fiz, ou decisão boa. Não conheço empresário nenhum para contar. Se você conhece, me manda a história, porque eu quero muito conhecer. Então, o que você precisa fazer? Você precisa entrar num momento de meditação, estado meditativo. Você não vai ficar lá, não é para subir no Monte Tibé, não. Principalmente quem é muito cético e não tem muita conexão espiritual. Quando a gente fala assim, meditar, pelo amor de Deus, agora virou moda. Bom, só falo o seguinte, quem não medita vive fora da realidade. Meditação é uma coisa muito boa. Eu faço todo dia e recomendo. Mas a maioria não faz. Estão errados? Eu estou certa? Não. Só acho que estão perdendo uma chance de se equilibrar enorme. Meditar é calar os pensamentos e focar em algo. Isso, meu filho, qualquer um pode fazer, minha filha. Pessoas, qualquer um de nós podemos fazer. Respirar, você respira o tempo todo, não é? Respirar, calar os seus pensamentos um pouco e se conectar com esse silêncio interno seu. Acalmar a ansiedade, acalmar a precipitação, acalmar essa necessidade impulsiva de resolver algo de supetão. Essa é uma atitude tão simples e, ao mesmo tempo, tão poderosa, que quando você faz disso um hábito, você nunca mais vai se deixar ser pressionado porque precisa tomar uma decisão, principalmente decisões empresariais, que podem inclusive mudar o rumo da sua empresa, que podem inclusive mudar o rumo da sua história de vida. Então, você vai para uma jornada de decisão, para um dia de trabalho onde muitas decisões vão ser feitas, muitas escolhas. Tire um tempo de relógio para você acalmar essa agitação interna que só faz o seu emocional te sabotar. Simples assim. Você precisa buscar essa reflexão. Quem é espiritualizado vai fazer uma conexão com o sagrado. Chame o sagrado do que quiser. Quem é cético materialista vai calar essas vozes na mente, essas vozes internas que impedem você de perceber o que realmente está acontecendo com você. E aí você dá um passo, que é o passo para começar a pensar, a ação de pensar, que parece que não é ação, mas é a ponte que liga você até essa casinha da certeza e da paz que você tanto quer.
Então percebam que essa jornada de chegar numa assertividade de qual decisão e de qual escolha fazer tem dois movimentos anteriores preciosos que poucas pessoas fazem. O que a maioria faz? Vai de supetão e decide e resolve o que acha que é o melhor. Então, primeiro passo é silenciar-se, silenciar essa confusão dentro de você, essa angústia que nasce da necessidade impulsiva, e desse lugar você toma a primeira decisão. Mas, Van, como é que eu vou tomar decisão se eu tenho que fazer a decisão? Como é que eu vou tomar decisão antes de escolher ou de tomar a decisão? A segunda ação, depois que você está num lugar de silêncio e calma, é buscar exemplos de situações em que você viveu, situações parecidas com o que você está vivendo agora. Ah, não, mas não tem, Van. Não tem nenhuma situação tão ruim, tão complicada, tão porcaria como esta que eu estou vivendo neste momento. Será? A situação em si, eu posso até concordar com você. Cada situação que a gente vive, boa ou ruim, ela é única. Com certeza ela é única. Mas o sentimento que você está tendo, a emoção que você está sentindo neste momento, não é novidade. Esse é o segundo pulo do gato, se você quiser colocar assim. A emoção que você está nutrindo naquele momento anterior a tomar aquela decisão ou fazer aquela escolha, geralmente não é algo inusitado. Não é uma emoção, um sentimento desconhecido. Então, o que eu oriento você é: você se acalmou, você silenciou essa confusão que está dentro de você, então agora faça uma analogia com calma, porque se você silenciou e você está num estado meditativo, de calma, de conexão espiritual, chame do que você quiser, mas você está em calma, criatura, você está respirando. Se você está nesse lugar, você pode com calma perceber quando foi que eu já me senti desse jeito. Alguma vez, em alguma situação, esse sentimento já veio até mim? Eu já fiquei nesse estado emocional, bom ou ruim, complicado ou não? Essa atitude, que é uma atitude, parece passiva, é passiva, quer dizer, não é, você não vai sair andando, você não vai, não é uma ação de movimentação corporal, uma ação mental, né? É uma ação emocional e mental, mas é ação. A gente tem essa ilusão de que agir é fazer algo, pôr a mão na massa, falar. Não, gente. Muitas vezes a ação é silenciosa e ela é muito mais poderosa do que sair passando que nem um trator em cima de todo mundo. Então, avalia como é que esse sentimento já passou, já passeou na sua vida. Isso é um exercício de memória muito poderoso, porque memória emocional é onde moram todas as nossas respostas. Quando você aprende a identificar onde é que está uma memória emocional, onde é que fato, que circunstâncias geraram ou geram em você determinadas emoções, você está com 50% do caminho da resolução caminhado. Porque você aprende que determinados sentimentos nascem em você a partir de determinadas situações. E aí você passa a evitar essas situações, né? Essa é a cura verdadeira que a gente quer. Então, quando você está em paz, silenciou e faz esse exercício, quando foi que eu já fiquei? Se você está com medo, é medo.
Se você está ansioso, é ansioso. Se você está angustiada, é angustiada. Depende da emoção. Às vezes você está super entusiasmada. Cuidado também com essas emoções positivas, que a gente fica sempre pensando que vai tomar uma decisão, fazer uma escolha ruim. As decisões boas também merecem ser reflexivas, merecem de reflexão, merecem esse lugar de silêncio nosso. Então, onde que eu já fiquei tão entusiasmada e tal? E aí, você vai fazer esse movimento de memória. Você vai parar para pensar e você vai ver como que aconteceu, como que você agiu, como que foi a sua reação, o que que aconteceu com a decisão que você tomou, como que foi a escolha, foi boa para a sua empresa, foi bom para o empreendimento, foi bom para a sua vida. Se dá esse momento de refletir, de pensar, de perceber sobre aquele sentimento que você já conhece, que está retornando às suas emoções, e entender que esse sentimento ligado a uma tomada de decisão, ligado a uma escolha que você está prestes a fazer, pode repetir um padrão. Pode repetir uma coisa boa ou pode repetir uma coisa ruim. É aí que nasce repetição de padrão. Então, muitas vezes, a gente está angustiado, agoniado para tomar uma decisão. Eu nem digo tomar a decisão, colocar em ação uma decisão, uma escolha que lá no fundo a gente sabe que já fez, mas tem uma coisa que está incomodando, tem uma coisa que está perturbando, e você não sabe o que que é. Você fala, mas gente, eu já sei o que eu quero fazer, eu já tenho na cabeça mais ou menos qual é a decisão, né? Como que eu vou resolver? Mas esse troço tá me angustiando, essa coisa, tem uma coisa, parece que fica um bolo no peito ou na garganta. Sabe por quê? Isso é uma memória inconsciente emocional, provavelmente de algo que não deu o resultado como você gostaria, ou alguma coisa que não chegou no lugar que você gostou. E essa memória volta na hora que você está tomando uma decisão que é parecida, porque tem uma repetição de padrão aí. Por isso que repetição de padrão, a gente fala que é inconsciente. Porém, a memória emocional, ela não é tão inconsciente. Então, ela vem e você pode perceber. Agora, você só descobre como que existe essa relação se você para silenciar. Se você, que é o portal dessa ponte, que eu brinco que é um portal que existe antes de uma ponte. É você se silenciar. Aí você dá os primeiros passos e vai para essa ponte, que é a ponte onde você vai perceber quando foi que você já se sentiu desse jeito. Quando foi que você já se incomodou parecido com isso para tomar uma decisão, para fazer uma escolha. E se você consegue identificar, se você consegue ver como que aconteceu num passado, como que se resolveu, pode ser até que você se surpreenda e fale, nossa, mas foi bom. Eu estava angustiada, eu estava agoniada quando aconteceu isso, parecido com o que eu estou sentindo hoje, mas foi bom, depois deu tudo certo, depois as coisas caminharam e eu cheguei onde eu queria. E aí você tem, quando você percebe que o lugar que você pode chegar é bom, aí vem essa paz e essa certeza que nós, empreendedores, queremos a custo de tudo sentir e saber. Então, são passos anteriores a você tomar uma decisão ou fazer uma escolha que podem te dar esta tão almejada certeza e paz que você quer quando toma uma decisão. E em momentos de crise
em momentos de caos, aí que eu te convido mais ainda a ter essa postura de primeiro se silenciar, depois tentar identificar quando foi que esses sentimentos apareceram. E se você faz essa analogia, você vai ficar muito mais tranquila de estar num caminho assertivo ou não. Garantia não existe. Isso a gente sabe. Garantia de que tudo vai dar certo ou garantia de que tudo vai dar errado, a gente não tem. Mas existem esses momentos anteriores. Resolver, decidir, escolher de um lugar de tranquilidade, de um lugar de consciência emocional, de um lugar de saber que já passou por coisa parecida. Porque a gente faz muito isso. A gente coloca num porão escondido coisas que a gente já viveu, coisas que já não deram certo, coisas que você quer esquecer. Só que na vida empresarial, a gente vive muitos ciclos. Quantos empresários que são da minha geração já viveram várias crises econômicas. Essa que vem vindo por aí, que está aí no horizonte, é mais uma só. E nós vamos passar por isso, nós vamos sobreviver, nós vamos superar. Só que o fato da gente ter essa expertise, o fato da gente já ter passado por tantas coisas difíceis neste país, faz com que a gente tenha mais calma para tomar determinadas decisões. Enquanto que pessoas mais novas, mais jovens, talvez empresários jovens, não de idade, mas de negócio, ou seja, tem 1, 2 anos, que tem uma empresa, começaram a empreender há pouco tempo, mesmo que sejam da mesma geração de idade que a minha, podem estar vivendo uma angústia muito grande, porque nunca passou por uma crise. A gente passa pela crise. A crise está ali, a gente passa por ela. Então, quem já passou, quem é empresário há mais de 20 anos nesse país, já cansou de passar a crise e tal. E a gente tem que fazer, agir. Se você fica preso no que essa tal crise, chame ela do que quiser, nessa crise econômica vai representar, você para de agir, você não faz mais nada. Não é esse o caminho. E crise é ruptura, né? Crise é um momento de ruptura, é o momento que você tem que fazer algo novo. É um convite para você rever, retomar e se reinventar. É um chamado, e nós estamos vivendo um chamado coletivo. E aí, quem já passou, o empresário que já está calejado com a questão econômica de crise no Brasil, passa tranquilamente. Quem não tem tanta experiência, fica mais angustiado, mas vai ter que tomar decisão. Todos nós estamos num momento de decisão, num momento de escolha. Escolhas empresariais, escolhas como empreendedores, escolhas pessoais também. Então, esse é o momento de você fazer isso que eu te ensinei hoje. Antes de tomar a decisão, antes de fazer uma escolha que porventura vá mudar o rumo da sua empresa, o rumo da sua vida, o rumo que seja, silencie dentro de você. Num estado meditativo, você pode fazer do jeito que você quiser. Respira. Silencia dentro de você essas vozes todas, essa confusão. Respira, conecte-se, põe o pé no chão. E aí você tenta identificar quando foi num passado recente ou antigo que essa emoção que você está sentindo agora, você já sentiu. E aí, com essa memória emocional, você tem uma resposta. Quando você sentiu o que você está sentindo agora, em relação a uma decisão que você tomou lá atrás, qual foi o resultado? Foi bom? Então, você pode falar, eu estava tão angustiada quanto eu estava tão ansiosa quanto eu estou agora, mas o resultado até que foi bom. Você pode respirar tranquila e tomar essa decisão deste lugar. E se não foi tão bom,
que você vai fazer? Peraí, o que não deu certo lá que eu aprendi com os meus erros? Vai corrigir agora. Você corrige o percurso agora, antes de tomar a decisão. Agora, se você vira um trator de esteira e sai passando em cima de todo mundo, porque eu tenho que resolver, porque eu tenho que escolher, porque eu tenho que decidir, no impulso, acabei de falar, não conheço nenhuma decisão empresarial feita no impulso, na correria, que a pessoa depois fala, nossa, foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Não conheço. Então, decisão e escolha precisa de calma, silêncio, memória emocional, pulo do gato, já sei o que eu tenho que corrigir, ou vou seguir nesse caminho, deu certo antes, vai dar de novo, eu tenho resiliência emocional, eu tenho memória boa, então vai dar certo. E aí você toma a decisão, você faz a escolha desse lugar assertivo, da casinha que eu brinco, a casinha da certeza e da paz. Aí você entra nessa casinha da certeza e da paz, coloca no seu coração a certeza e a paz e toma a sua decisão, faz a sua escolha. E aí para por aí? Não. Você vai continuar agindo, porque depois que você decide, depois que você escolhe, você tem um caminho ainda para fazer, que é dar continuidade a essa escolha e a essa decisão que você acabou de tomar. Então, quando você, depois que você chega nesse lugar de assertividade, de paz, você chegou na linha final da decisão. O que você vai decidir? Então, você escolhe o quê? Você decide o quê? E aí, desse lugar, começa toda uma nova ação. Porque uma decisão, uma escolha empresarial, ela não é simplesmente uma decisão, uma escolha que você faz ali. Toda decisão e escolha gera o quê? Consequência, de preferência boa, né? Então, para que sejam boas consequências, faça como eu te ensinei há pouco. Faça como eu faço, que é a forma como eu faço, que eu mostrei para vocês agora, tá certo? Desse lugar, a gente começa a colocar em prática todas as ações desta decisão e, com certeza, vivenciar coisas boas. E se não forem tão boas, porque a gente não tem garantia de nada, né? Você espera que o resultado seja bom. Se não for tão bom, você tem a resiliência e a tranquilidade de pensar, poxa, eu refleti, eu me silenciei, eu vi de onde vinham as minhas emoções e aí eu tomei uma decisão com consciência, com clareza. Eu tomei a decisão de um lugar bom. Poxa, não deu certo por N fatores, não deu certo por um monte de outras coisas, mas aí você não fica na reclamação. Você não fica no arrependimento, que é outra coisa horrível da gente sentir, que não faz bem para ninguém, nem para empresário, nem para profissional nenhum. Mas se você faz de um lugar de silêncio e calma e de um lugar de memória emocional, como eu falei há pouco, se as coisas não derem tão certo quando você tomar a decisão ou fazer a escolha, você vai ter a paz de que você tomou a melhor decisão que você podia para aquele momento. E aí você se reconecta de novo para olhar para as consequências e seguir, porque a vida é isso. A vida é essa sequência. Ok? Era esse o recado que eu queria dar para vocês hoje. Se Deus quiser e eu sei que Ele quer, semana que vem, terça-feira, às 7 da noite, nós estamos aqui. Se já quiser enviar sua pergunta antes de terça, me manda pelo direct, me manda pelo Messenger que eu respondo aqui. Um beijo e quinta-feira tem a aula 2, hein? Que é a aula que eu tô dando no YouTube para empresários e empreendedores. Para sair do lugar, para você se girar, para você sair da inércia. Então, se você quer sair da inércia, se você quer agir nesse momento, vai lá que é a nossa aula 2. A aula 1 ainda está lá no ar. Eu vou deixar cada aula uma semana. Então, na quinta-feira eu tiro a aula 1. Se você quiser assistir a aula, basta você ir aqui no Instagram, no meu perfil na bio, tem lá o link. O primeiro link que tem na bio lá é para a aula que eu dei
semana passada, que é a primeira aula dessa série, que eu não sei quantas aulas vão ter, mas que é uma série. E quinta-feira, às 3h20 da tarde, tem a segunda aula. Muito grata, gratidão a todos que passaram aqui, aos que ouviram, e gratidão àqueles que vão assistir a live quando ela estiver gravada. Fiquem em paz, até terça-feira. Um beijo!